Olá pessoal, eu sou o professor Leandro dos Anjos e hoje eu juntamente com a professora Milena Noronha, hoje nós iremos falar um pouco sobre a célula vegetal. Na última aula nós conhecemos cada parte da célula animal. Hoje nós iremos conhecer das partes da célula vegetal de uma forma bem detalhada, utilizando um aplicativo para mostrar para vocês de forma bem detalhada cada parte. O nome do aplicativo é Serum Anatomy 3D Prof, que está em inglês, por isso que foi assim. Nós iremos para o aplicativo agora para nós mostrar cada estrutura dessa célula. Então vamos para o aplicativo. Bom, a primeira parte que nós iremos começar falando é a parede celular. Bom, como nós conhecemos lá na célula animal não possui parede celular. É uma diferença para a célula entre a célula vegetal e animal. A parede celular ela é uma parede celulósica ou membrana esquelética celulósica. Ela apresenta uma estrutura de celulose resistente e flexível que delimita as organelas celulares numa célula vegetal, certo? Vamos ver ela separada. Aqui nós podemos ver ela bem detalhadinha, certo? As principais funções dessa parede celular são proporcionar sustentação, resistência e proteção contra patógenos externos. Sendo assim, ela colabora com a absorção e transporte de substância, tá bom? Então, além disso, também a parede celular ela funciona como um filtro de células vegetais, já que ela permite a troca de substâncias entre outras células vizinhas. Ela também protege contra a entrada excessiva de água, evitando assim a lise osmótica, que nós vamos estudar mais em outra aula, ou seja, a ruptura da célula. Outra importante função é que a parede celular ela confere forma às diversas células vegetais, tá bom? Agora nós vamos conhecer outra estrutura que está aqui, ó. Vamos virar essa estruturinha que fica aqui entre a membrana celular. Bom, a membrana celular ela também é conhecida como membrana plasmática. Ela é um envoltório fino e poroso e aqui, ó, separadamente, vamos ver ela aqui separada. Ele é microscópico também e reveste as células dos seres procariotos e eucariontes. É uma estrutura semipermeável, ela é responsável pelo transporte e seleção de substância que entram e saem da célula, tá bom? As principais funções dessa membrana plasmática, ela é a permeabilidade seletiva, o controle da entrada e saída de substância da célula, a proteção das estruturas da célula também, a delimitação do conteúdo intracelular e extracelular, garantindo a integridade da célula. Ela também é responsável pelo transporte de substâncias que são essenciais para o metabolismo celular, além do reconhecimento de substâncias e graças à presença de receptores específicos que possuem essa membrana, certo? Agora nós vamos conhecer outra parte, agora vai ser o citoplasma. Citoplasma, vamos ver aqui o que é o citoplasma. O citoplasma é uma organela. O citoplasma ele é uma região da célula que fica localizada entre o núcleo e a membrana plasmática. Ela é composta por um líquido esse líquido ele é viscoso e também é transparente, certo? E o nome desse líquido é citosol. Citosol. Ele possui uma consistência mais grudenta no contorno do citoplasma. Já
Na parte central da célula, onde está situado o endoplasma, que nós vamos conhecer depois, apresenta uma consistência mais fluida. As funções do citoplasma: ele é responsável por armazenar substâncias químicas que são fundamentais para a manutenção da vida, e o citoplasma também ele possui a função de sustentação esquelética celular, através de uma estrutura constituída por microfilamentos e tubos proteicos chamados de citoesqueleto. Essas estruturas são encontradas no citoplasma e apresentam diferentes características que possibilitam a realização de alguns movimentos da célula. Outra função importante desempenhada pelas organelas do citoplasma é a respiração celular, que é responsável pela produção de energia necessária para as células do corpo, certo? Agora nós vamos conhecer outra parte da célula, que são os cloroplastos. Esse daqui, ó, essa estruturinha aqui, certo? Nós podemos ver aqui, não separado. Bom, cloroplastos são organelas que ocorrem apenas nas células de vegetais e também nas algas. Elas são ricas em clorofila, que é um pigmento de coloração verde. Elas são relacionadas com o processo de fotossíntese nas plantas, certo? Elas são encontradas principalmente nas folhas. Aqueles pontinhos, aqueles que nós podemos observar em algumas folhas, essas estruturas que são bem visíveis, certo? Os cloroplastos, elas participam do processo de fotossíntese, como eu já falei. Elas são responsáveis pelo armazenamento temporário de amido e síntese de aminoácidos e também de ácidos graxos. Agora nós vamos conhecer outra estrutura também que é muito importante, são as mitocôndrias, que são essas estruturinhas aqui, ó. Certo? Vamos ver uma separada. Mitocôndria. Mitocôndrias, elas são organelas ligadas à membrana que geram a maior parte do suprimento celular de trifosfato de adenosina. Ele é usado como fonte de energia química. E além disso, ela fornece energia celular às mitocôndrias. As mitocôndrias elas estão envolvidas em outras tarefas, como a sinalização, diferenciação celular, morte celular, além de manter o controle no ciclo celular, tá bom? Agora vamos conhecer outra estrutura, que é o vacúolo. Vamos ver separado. Bom, o vacúolo ele apresenta-se cheio de um líquido que é chamado de suco celular. Esse suco celular ele pode ser formado por uma diversidade de substâncias, que são principalmente água, sais, açúcares e proteínas dissolvidas. No interior dos vacúolos, eles também são encontrados cristais que se formam graças ao acúmulo de alguns compostos que estão em concentração elevada. O pH do conteúdo vacuolar geralmente é ácido, ficando em torno de 5. As principais funções do vacúolo é reserva, que ele funciona com compartimentos para estocagem. Normalmente o vacúolo ele não produz as moléculas que armazenam, recebendo-as de outras partes das células, certo? Também ele é responsável pelo controle osmótico. Ele atua no processo de turgência e plasmólise, evitando que a célula se rompa. E também na degradação de macromoléculas grandes e transformando em moléculas pequenas, e reciclagem de compostos também celulares que possuem atividade digestiva, tá bom? E também na defesa, as substâncias contidas no interior dos vacúolos podem ser nocivas para parasitas e herbívoros, sendo assim, eles podem desempenhar um papel de proteção para a planta. Bom, agora vou passar a palavra para a Milena, que vai dar continuidade com a nossa aula. Ok, pessoal, dando continuidade, agora vem uma célula com seus diversos compartimentos, que eu irei citar alguns para vocês. Vamos começar então pelo citoesqueleto, que está aqui, e o centríolo. Eu vou dar zoom em todas as particularidades desses compartimentos para vocês observarem melhor. Então vamos aproximar aqui o citoesqueleto.
Então, pessoal, a função do citoesqueleto é ser responsável pela movimentação que forma a célula. Eu aproximei aqui agora para a gente ver o centríolo, que era aquele pedacinho que estava perto do citoesqueleto, que são organizadores de microtúbulos do citoesqueleto. Os centríolos, eles ocorrem aos pares nas células de maior parte dos seres vivos. Eles se dispõem perpendicularmente entre si e se localizam próximos ao núcleo, como a gente viu no início, em uma região denominada centro celular ou centrosoma. Dessa região partem os microtúbulos do citoesqueleto. Os centríolos alongados, modificados, dão origem a duas estruturas celulares que eu não posso deixar de falar, que são os cílios e os flagelos. Os cílios e os flagelos, eles têm a mesma estrutura interna. Os cílios, porém, eles são mais curtos e mais numerosos por célula do que os flagelos. Agora, pessoal, vamos ver os ribossomos. Temos aqui os ribossomos, que possuem a função de realizar a síntese de proteínas. Os ribossomos, eles participam do processo de síntese proteica. Eles são estruturas encontradas tanto em células procarióticas, ou seja, primitivas, como em células eucarióticas, ou seja, mais complexas. São formados por duas partes arredondadas, com tamanhos diferentes, que se dispõem uma sobre a outra. Essas estruturas são constituídas basicamente por proteínas e por um tipo de ácido ribonucleico. Isso daqui que eu falei é chamado de RNA ribossômico. Agora, pessoal, vamos ver o retículo endoplasmático. Então, pessoal, temos aqui o retículo endoplasmático. Ele é composto por canais delimitados por membranas. Esses canais, eles comunicam com o envelope nuclear. O retículo endoplasmático, ele pode ser considerado uma rede de distribuição, levando o material de um ponto qualquer até o ponto de utilização. O retículo endoplasmático desempenha, portanto, um importante papel no transporte de substâncias dentro da célula. Então, existem dois tipos ou duas regiões, como vocês podem ver aqui. O retículo endoplasmático rugoso, que possui sistema de túbulos achatados e ribossomos aderidos à face da membrana voltada para o citosol, o que lhe confere um aspecto mais granular. E aqui embaixo temos o retículo endoplasmático liso. Esse retículo endoplasmático liso, ele possui sistema de túbulos mais cilíndricos e sem ribossomos aderidos à membrana. O retículo não granuloso ou liso participa principalmente da síntese de esteroides e outros lipídios também, como o nosso tão comentado colesterol. E a função do retículo granuloso é a síntese de proteínas que poderão ou não ser enviadas para o exterior das células, ok? Então, eles são uma rede de membranas envolvidas em processo de síntese. Agora, vamos falar sobre o complexo golgiense, o complexo de Golgi. Então, temos aí na ilustração qual é a função primordial do complexo de Golgi? É a síntese e o direcionamento de substâncias. Assim como o retículo endoplasmático granuloso, o complexo golgiense é mais abundante nas células animais com função secretora. Sua função, entretanto, não está ligada à produção das secreções proteicas, mas sim à concentração, modificação e eliminação dessas secreções. Então, temos aqui,
Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre os lisossomos. Então, qual a função primordial do lisossomo? Responsável pela digestão celular. Os lisossomos são pequenas vesículas membranosas arredondadas que contêm grande quantidade de enzimas responsáveis pela digestão intracelular. Devido a isso, os lisossomos eles estão ligados às funções heterofágica e autofágica. O que então são essas funções? A primeira, a função heterofágica, as partículas alimentares que penetram nas células por fagocitose ou pinocitose ficam no interior desses vacúolos alimentares. A esses vacúolos se fundem os lisossomos primários, formando vacúolos digestivos. E o que após ocorre a digestão. Havendo resíduos, eles são temporariamente armazenados no interior dessas estruturas que passam a ser chamadas de vacúolos ou corpos residuais. Em seguida, esses resíduos podem ser eliminados das células por exocitose. E a última função é a autofágica, que em muitas células normais a função autofágica ocorre por um processo de digestão de estruturas citoplasmáticas, que não estão mais realizando suas funções, o que contribui para a renovação do material citoplasmático. Então eu vou colocar aqui novamente na célula por inteiro para vocês verem, para a gente finalizar. Então, pessoal, vemos aqui novamente a célula por inteiro. Temos aqui o nosso citoesqueleto, o centríolo, o peroxomo, o complexo de Golgi, o lisossomo e assim por diante. Agradeço a atenção e assim finalizamos nossa aula.